Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Oh, coisa boa. Mais uma quarta-feira, para a glória de Deus. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor e continuar esta série de mensagens, Cadeias Quebradas. E para você que está nos acompanhando em casa, fique até o final, compartilhe do link, deixe aí seus comentários, faça suas postagens. Eu tenho certeza que você também será ricamente abençoado nesta continuidade desta série em Efésios. Para você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, nós somos a PIB Mogi, Primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes, uma igreja conectada com Jesus e com você, e eu sou o pastor Alex, e tenho a missão hoje de conversar com vocês, expor um pouco da carta de Efésios, dando continuidade àquilo que os pastores já têm pregado aqui. Nós estamos agora caminhando para o final desta carta, estamos aqui no capítulo 4, uma carta riquíssima em detalhes, em conteúdos doutrinários, e agora nós entramos na parte prática do livro. E aí, quando me falaram que eu estava nessa parte, eu falei assim, oh, glória a Deus, deixa a parte mais teológica para os mestres, eu quero me envolver mais nessa parte prática da vida cristã. Como que agora, com toda esta carga teológica, nós vamos aplicar isso em nossas vidas. E o tema da mensagem de hoje, o pastor Bertolino começou esta prática na quarta-feira passada e eu aqui darei continuidade. Ele comentou e falou em sua mensagem sobre inutilidade e hoje eu falarei sobre o velho homem. Falarei sobre esta pessoa que nos atormenta. Falarei um pouco deste, digamos assim, fantasma que vira e mexe, quer tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, fazendo desta maneira apagar o brilho, a luz de Cristo em nós. Então, eu quero com vocês trazer algumas formas, algumas práticas que nós podemos mortificar diariamente este velho homem, porque esse é o nosso grande desafio. E eu não poderia deixar de começar esta introdução com um tema tão sugestivo para trazer para os irmãos uma frase muito conhecida de Martinho Lutero, que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora, a minha função é matá-lo todos os dias. Então, quem diria, será que Martinho Lutero, quando lançou esta fala, ele imaginaria o quanto que ela ia se perpetuar e o quanto nesta fala há muitas verdades a qual eu e você precisamos lidar para ter uma vida baseado naquilo que Deus espera de nós. O conceito do velho homem se refere à natureza caída, herdada lá de Adão, no Éden, corrompida pelo pecado, e desta forma, incapaz de agradar a Deus por si mesma. Esse velho homem, ele é marcado pelo pecado, e marcado não somente pelo pecado, mas pelas consequências que o pecado traz, que é a alienação de Deus. Ou seja, nos afasta do nosso Criador. E essas características que dominam nossa vida antes de um processo chamado regeneração. Daqui a pouco falaremos um pouco sobre isso. No entanto, por meio, sim, desta obra redentora de Cristo, nós somos chamados a morrer para esta antiga natureza.
Então eu tinha uma natureza herdada de Adão, pecaminosa, que me afastava de Deus, mas por meio da regeneração e justificação em Cristo Jesus, agora nós somos chamados a morrer para esta antiga natureza. No texto que nós caminharemos um pouco nesta noite, eu quero já trazer esse destaque. Efésios capítulo 4 diz: despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e nos revestir do novo homem. E esse novo agora, criado à sua imagem e semelhança, em verdadeira justiça e santidade. A transformação do velho homem para o novo homem, ela não é um resultado de um mero esforço humano. Não tem o que nós, daqui a pouco, caminharemos também para o que nós precisamos fazer. Mas esse processo de regeneração, ele se dá somente por meio da graça soberana de Deus, pela qual eu tenho condições de combater e mortificar esta antiga natureza. Somente pela graça, somente com agora o Espírito Santo que habita em nós, temos a condição de combater esse duro combate. Contudo, mesmo após a regeneração, o velho homem, ele ainda insiste e tenta ressurgir. Como já dizia Martinho Lutero, quando olho para trás eu vejo o velho homem dando braçadas estilo Michael Phelps, e ele é rápido demais. Quando piscamos os olhos, ele já está bem pertinho de nós e nos afasta da presença de Deus. Por isso, precisamos de um movimento, um exercício contínuo para estarmos sempre santificados. E este é um processo contínuo. Guarde bem essa palavra, que nós falaremos muito sobre isso nesta noite. Em que, com a ajuda do Espírito Santo, nós lutamos contra esses desejos da carne, e nos conformamos assim com a imagem de Deus. Dito estas pequenas considerações que acredito ser importantes para aquilo que falaremos, eu quero junto com você ler o texto de Efésios, capítulo 4, verso 17. Se você trouxe a sua Bíblia, você, por favor, pode acompanhar. Efésios capítulo 4, nós leremos dos versos 17 ao capítulo 5, verso 2. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, porque o texto vai passar nessas pequenas letras aqui no telão. Ok. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos, ou em algumas traduções, obscurecidos, no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem de toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A carta de Efésios trata também sobre a unidade da igreja. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes
trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que a palavra de Deus, o nosso Pai eterno e todo-poderoso, penetre e crie raízes em nosso coração, é o que eu desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Que carta, que texto. Acredito que é uma das palavras que você acaba de ler, você olha para o espelho, abaixa a cabeça, ora, chora, levanta e fala, bora, vamos lá, vida que segue. É uma carta, sim, que nos provoca, que nos constrange, mas uma carta como o estilo do apóstolo Paulo, com exceção quando ele escreve para o Gálatas, que ali ele vai um pouco mais ríspido. É uma carta em amor. Como diz o pastor Bertolino no último encontro, vocês já estão expert em tudo que acontece em Éfeso. Já sabe que é da Ásia Menor, já sabe que é a antiga Turquia, que hoje é a Turquia, você já sabe de tudo. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em 61, 62 depois de Cristo. E nós dividimos esta carta, podemos dividir ela assim em duas partes. A primeira parte, exatamente a metade dela, de 1 ao capítulo 3, ele vem ali com o Evangelho, ele vem ali com um contexto da história do Evangelho, uma carga teológica, um Evangelho sintetizado, mais ou menos no estilo ali de Romanos, preparando o solo, preparando o terreno, preparando o coração para a aplicação que viria após todo esse entendimento. Então o apóstolo Paulo faz toda esta construção e ele começa o capítulo 4 com uma palavrinha que muda tudo, que a gente já começa a dar até um pouco de frio na espinha. Ele traz toda a carga agora e fala assim, portanto... Então veja, antes vocês estavam na escuridão, antes vocês não sabiam de nada disso, mas agora eu acabei de detalhar todas as coisas para você. Eu já deixei tudo claro e muito bem explicado, mastigado, a forma como vocês receberam esta graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu preciso que agora vocês vivam desta forma. E agora eu vou desdobrar para vocês que vocês precisam mudar o comportamento de vida. Vocês precisam mudar o pensamento, a mente de vocês. Vocês precisam agora reverberar toda esta verdade que vocês tiveram acesso, a toda esta graça que transformou vocês, para que mais e mais pessoas, por meio destas ações, vejam o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Os versículos que nós lemos e exploraremos nesta noite está assim, exortando os irmãos a viverem como crentes em Cristo Jesus. Esse é o chamado. Olha, agora que vocês entregaram a vida para Cristo, vocês necessariamente precisam viver como Ele viveu, seguindo os ensinamentos que eu lhe passei, ou seja, de um modo digno que resultará numa prática cristã que é agradável a Deus. Diante de tantos desafios diários que nós temos, de em tudo, meus irmãos, nós sermos a imagem de Cristo,
surge uma grande pergunta, diante de um grande algoz que está em nós, que é o velho homem. Como? Como não ressuscitar o velho homem dentro de nós? Como conviver numa sociedade como a nossa hoje em dia, que não é muito diferente da que o povo de Éfeso estava vivendo? Daqui a pouco caminharemos para isso, falarei um pouco sobre isso. Como enfrentar todos esses desafios, essas mudanças e nuances, pautado agora naquilo que Deus quer de nós. E o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é renovando constantemente a nossa mente com a palavra de Deus. É desta forma que nós vamos sufocar este velho homem, impedindo que ele ressurja. Ele começa a falar especificamente sobre a forma de vida dos gentios. Porque ali em Éfeso o povo estava misturado, judeus e gentios, e o povo estava recebendo a mensagem, então o modo de viver era complexo, era diferente, Éfeso era uma cidade muito rica, então tinha todo tipo de gente, todo tipo de coisa lá. E agora os comportamentos eles precisavam mudar. E como o cristão não deve ver mais dessa maneira? Tudo começa com a renovação da nossa mente. Vocês vão se lembrar que o apóstolo Paulo traz, inclusive, com uma ampliação sobre isso, na carta de Romanos, capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que a renovação da mente, mudar o mindset, viver agora uma vida diferente, não é algo novo. É algo que desde o princípio Deus nos convida a viver, mas com um referencial, com um modelo, com um parâmetro. E quem que é esse parâmetro? Jesus Cristo. Este é o modelo, este é o padrão. Que nós precisamos sim nos esforçar, nos empenhar, nos dedicar para estarmos semelhante a isso. Alex, mas não é fácil. Eu não disse que é fácil, eu disse que é possível. De fato não é fácil. Não é fácil conviver com inúmeras diferenças. Não é fácil ser cancelado. Não é fácil muitas coisas. Mas o privilégio maior é receber da graça e saber que está agradando a Deus. Amém? Esta é a intenção. Esta é o primeiro ponto. Renovar a nossa mente. Para a psicanálise, nós reverberamos em nossas vidas 90% do nosso inconsciente. Nós replicamos isso. Traumas, angústias, situações complexas, tudo coisa que foi recalcada na infância. Agora eu fico com medo, retraído, sou introvertido, tenho um monte de problemas. Por quê? Porque a minha mente, ela foi de alguma forma criada, em vez de janelas light, janelas killer, janelas que só me levam à destruição. Mas agora, no processo da regeneração, o Espírito Santo habita em você, quebrando essas cadeias, ressignificando muitas coisas e trazendo nova a vida, aquilo que era escuridão. Agora o Espírito Santo te ajuda a olhar para aquele objeto de sofrimento, olhar para aquele que fez você chorar, que maltratou, que criou sim várias feridas na sua alma, e você tem agora condição, por causa do Espírito Santo que habita em você, em liberar este perdão, que tanto tem lhe feito mal. Prisões da alma, mágoa, ressentimento. Mas agora nós somos uma nova criatura. Sabemos quem cuida de nós. Sabemos e temos condições de ressignificar muitas coisas num processo constante de busca da palavra de Deus. Este é o convite para que agora, Senhor, como que eu faço tal coisa? Medite na palavra, já diz o texto, de dia e de noite. E desta forma, você vai começando a ressignificar muitas coisas.
o seu modo de falar muda, o seu modo de agir, os seus comportamentos, as tuas vestimentas, e agora as pessoas conseguem, só de olhar para você e falar assim: alguma coisa está acontecendo. E isso, meus queridos, tem um nome. Isso é graça. Isso é graça, que nos condiciona, que nos convida a viver de uma forma agradável. Por meio da ação do Espírito Santo, nós temos agora as condições certas para ressignificar muitas questões. Nós, de uma maneira simbólica, quando entregamos a nossa vida num ato simbólico para a igreja, que é o batismo, nós estamos ali declarando a morte do velho homem, e agora o nascimento de uma nova criatura. E diante da comunidade dos santos, diante de todos que presenciaram, agora um momento, um misto de alegria, festa nos céus, mas principalmente, um agora policiando o outro, ajudando um ao outro a se manter firme no propósito, a fim de que não comprometa a unidade do corpo, e não apague a luz de Cristo que há em cada um de nós. A renovação da mente está ligada a conhecer a vontade de Deus, e não somente conhecer a vontade de Deus, mas principalmente viver de acordo com ela. Queridos, não basta apenas você ter o conhecimento, você saber da forma, não, tem que ser assim, 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 mas quando você fecha o livro, você volta a ter a vida que vivia antes. Não adianta você vir à igreja, erguer as mãos aos céus, se prostrar, se pôr de joelho, orar, suplicar, as lágrimas correm do choro, nos olhos, o coração palpita, mas quando você chega em casa, os seus filhos preferem morar na igreja do que em casa. Porque as ações, os atos, eles não são compatíveis com aquilo que você foi ensinado pela palavra a viver. Vivemos um grande desafio em famílias, de que muitos filhos não querem saber de igreja. É um dado triste, e aqui eu não quero generalizar, que é culpa, isso tudo é culpa dos pais, não, mas grande parte, se você fazer uma análise, um raio-x do ambiente, você vai ver que são lares disfuncionais. Então nós precisamos sim sucumbir com o que é velho, instalar o que é novo, e ainda que com dificuldades, você venha a constantemente a estar se renovando com a palavra de Deus. O que me leva ao segundo ponto: como não ressuscitar o velho homem dentro de nós? Rompendo os laços da vida pregressa e buscando constantemente por santidade. Depois do ato de regeneração e justificação, agora você tem uma caminhada, que é uma caminhada de santificação. Você agora não pode mais andar como outrora. Verso 21 e 25 traz muito bem isso. O apóstolo Paulo aqui, ele relembra os cristãos daquilo que eles foram ensinados sobre Jesus Cristo. Ele traz esta lembrança e sobre a verdade que está nele. E esta verdade que está em Cristo implica em transformação de sua vida, baseada no conhecimento de Cristo, do que Cristo ensinou. Ele fala aqui da necessidade de uma transformação, não uma transformação superficial, não. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer profundidade em sua aplicação na prática. Olha, vocês precisam de uma transformação profunda na maneira de pensar. Não dá para viver uma vida cristã com a cabeça no mundo.
é incompatível. Você mesmo, por si só, terá problemas. Será angustiante viver desta forma. A alma não suporta esta pressão. O novo homem, ele é a nova identidade dos cristãos. Esta é a nova identidade minha, sua, que um dia se entregou genuinamente a Cristo. Uma nova criatura, uma nova identidade. Agora eu preciso entender como eu preciso viver esta realidade de graça, amor e abundância que Cristo tem na minha vida. E meus queridos, se tem um negócio que eu quero é viver esta plenitude, esta abundância que Deus tem para mim. Às vezes eu olho um pouquinho para frente e o meu coração já fala assim, meu Deus, será que eu vou viver tudo isso? E Deus, na sua infinita graça, vai permitindo algumas coisas e eu falo assim, Deus, esse amor me constrange. Essa nova natureza reflete a moralidade e a pureza que vem de Deus. Não vem de nós, como eu disse anteriormente, não é mero esforço humano, é graça. É graça. Se não me engano, posso estar errado aqui no que eu vou dizer, mas acredito que essa fala é de Calvino, o pastor Luiz pode me ajudar. Diz que tudo o que você vê de bom em mim é Deus, e tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Isso é também verdadeiro. O que você vê de bom em mim é graça. É totalmente uma transformação possível somente por causa da graça. Porque eu esmurro sim esse corpo todos os dias, para viver segundo a condição da vontade de Deus. Segue aqui com a ideia da transformação contínua do cristão, que deve abandonar os hábitos pecaminosos e adotar um comportamento agora coerente com a nova vida em Cristo. Meus queridos, e quando diz abandonar, não é deixar de lado para pegar a qualquer momento, é abandonar mesmo. Não, deixa esse negócio aqui no cantinho, porque se der ruim, pastor Bertolino, eu volto fácil aqui, eu visto a carapuça de novo do velho homem e deixo ele fazer a bagunça. Não, é abandonar mesmo. É não ter mais prazer. É mudar o foco agora. Olha, eu fazia isso, mas isso não agrada a Deus agora. O que eu vou fazer? Eu preciso substituir isso. Então, beleza, então vá orar. Se envolva no ministério. Vá para uma conexão. Participe das atividades da igreja. Mas não pratique mais aquilo que praticava. Porque agora você sabe que aquilo desagrada a Deus. E dessa forma você vai estar renovando constantemente a sua mente. Se formando aquilo que Deus quer que você seja formado. A nova vida deve refletir a justiça e a santidade que vem de Deus, promovendo uma comunidade cristã baseada na transparência e na honestidade. Duas palavras que hoje está um pouco complicada de se ver em alguns crentes: honestidade e transparência. Por isso essa carta, ela fala muito conosco nos dias de hoje, assim como toda a palavra de Deus. E precisamos não somente ler, mas meditar, olhar para dentro de nós e nos examinar se estamos da forma como o Senhor deseja que estejamos. O terceiro ponto, como não ressuscitar o velho homem, praticando constantemente o amor, gratidão e perdão. Para quem? Uns pelos outros. Poxa, esse uns pelos outros que o Novo Testamento traz com muita frequência, é um negocinho chato, né?
Não podia só ser comigo mesmo? Não podia ser só com aquelas pessoas que eu amo? Não podia ser somente com aquelas pessoas que me tratam bem, que gostam de me ver chegar, que gostam da minha presença? Não, meu irmão, é geralzão mesmo, é uns pelos outros. Amar, ser grato e perdoar. Partindo de quem? Partindo de você, que é uma nova criatura, que agora entendeu que no lugar da ira, que é o que ele vem trazendo, eu preciso perdoar. O apóstolo Paulo está exortando a igreja de Éfeso sobre o comportamento adequado. Uma comunidade que estava sendo formada, como disse, no meio de muita gente e gente de tudo quanto é tipo. Ali tinha judeu, tinha pagão, tinha um monte de coisa ali, o pessoal estava se convertendo, o Senhor estava convertendo essas pessoas, melhor dizendo, e agora essas pessoas precisavam se comportar diferente, e muita coisa acontecendo ali naquela cidade e tal, mas agora vocês precisam agir diferente. Ele aborda as questões práticas de como lidar com a ira, com o roubo, a comunicação. Ele destaca a importância de viver uma maneira digna da vocação cristã. Ele incentiva os cristãos a liderarem com seus sentimentos de forma saudável. Hoje, nós estamos lidando com uma crise na saúde mental, que não vem de agora. A OMS tem alertado isso há mais de 16 anos. Fazendo seminários por todo o mundo, alertando sobre a depressão. A pandemia só aumentou, acelerou este processo. Mas essa crise emocional, ela já vem de longas datas. Não sabemos como lidar com os nossos sentimentos. Perdemos o controle facilmente, logo, ira, amargura, raiva, explosão, descontrole emocional. Não preciso nem tocar no assunto daquilo que é hoje mais falado em todos os canais de TV. Total desequilíbrio emocional. De alguém que nós esperávamos ter um mínimo de controle emocional. Mas isso não é classe A, B, C, é em geral. Pais perdendo controle facilmente com filhos. E meus queridos, se tem um negócio que machuca emocionalmente e cria uma ferida gigantesca num filho, é uma palavra mal colocada, de uma forma abrupta, num tom violento, vindo de alguém que para ele é uma autoridade. Então, com o Espírito Santo que habita em você, você buscando esta santidade, você estando constantemente aos pés da cruz, você vai sim tendo condições de conseguir fazer sim uma gestão das suas emoções segundo o padrão de Jesus. Porque Ele já capacitou eu e você com tudo que é necessário para que estas emoções sejam sim geridas. Não tem nada que falta em nós para que nós possamos ter controle, ou melhor, gestão das nossas ações em meio a crises. Nós só não colocamos estas coisas em prática. A instrução é para que os crentes removam toda a amargura, raiva e maldade, sendo bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente, como quem? Olha o que o apóstolo traz aqui, como Deus os perdoou em Cristo.
reforçando assim a necessidade de uma comunidade marcada por atitudes que promovam paz. Nós fomos chamados para sermos agentes de paz. Fomos chamados a estar distante destas questões que muito abalam a nossa alma, amargura, raiva, maldade. Em um mundo onde o estresse, a raiva e a frustração são comuns, é comum. Hoje, infelizmente, se perde as estribeiras por pouco. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. Às vezes, pegamos um Uber, pegamos um trem, pegamos um ônibus, e quando surge um diálogo, uma situação, você fica hoje com medo de como agir. Eu falei assim, por quê? Porque eu não sei como essa pessoa vai responder a isso. Eu vejo algumas cenas, pessoas sendo expulsas de carro e tal. Eu falei, caramba, a sociedade está complicada. Sem respeito de ninguém, supermercado e tantas outras coisas. Outro dia eu estava em um mercado, e não vou falar que mercado que era, e nem aonde, porque senão vocês vão saber qual que é. Ai, eu preciso falar sobre isso. Senhor, me ajuda. E eu fui para esse mercado, mas eu já fui, no meio do caminho, eu já fui assim, nos meus pensamentos. Não acredito que eu estou indo lá. Não acredito que eu estou indo lá. Não acredito. Beleza, entrei no mercado. Meus queridos, quando eu entrei, parecia o cenário do caos, o apocalipse. E gente naquela fila virando a curva, e o carrinho não passava, e cesta, e uma gritaria, e eu falei, meu Jesus, e eu na minha cabeça, eu não acredito que eu estou aqui. Só de birra, vou ficar perseverante até o final. Aí estou aqui, entrei na fila do caixa, né? Entrei na fila do caixa, e estou aqui na fila do caixa, bravo. Daqui a pouco veio uma outra mulher. Oh, meu santo Deus, eu não sei porque eu insisto em vir aqui. Eu falei, fala Deus, não estou só nesse negócio. Entrou uma senhorinha, eu vi uma senhora, ela estava com 3 papéis descartáveis na mão, e eu estou olhando aquela senhora, e aquela senhora vai para lá e vai para cá, e eu vejo os caixas olhando para ela meio estreito e tal, e eu estou aqui, e meu caixa chegando, eu falei assim, nossa, glória a Deus, eu aqui falei, no meu pensamento, falei assim, Senhor, direciona essa senhora para lá, porque eu preciso ir embora daqui. Eu preciso ir embora. E eu estou vendo aquela discussão, e a senhorinha falando com a caixa, o caixa, não, que não sei o que, tal. Eu virei para a senhora e falei assim, por favor, pode passar. Posso passar, filho? Pode, minha senhora, pode passar. Já estou aqui mesmo, já fiz a besteira de estar aqui, pode passar. Aí ela chegou no caixa e começou a discutir com a mulher do caixa. E a mulher do caixa também batendo boca com uma senhorinha. E eu aqui já indignado, né? Aí a senhorinha saiu da fila, eu falei assim, meu Deus, onde essa senhora vai? Foi lá bater foto do caixa, voltou para ela e falou assim, está aqui, ó, está escrito lá na prateleira, que é 3 guardanapos pelo preço de 1. Chama o gerente, falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito nisso, eu só queria comprar esse negócio e ir embora. Aí a gerente voou e olhou para ela e falou assim, não, passa. Falei, oh glória, essa com certeza é crente. Passa. Passou. Nessa que passou a compra dessa senhora, ela deixou os 2 rolos ali no check-out. E levou um só. E aí eu dei uma bugada, né? Mas como eu tenho uma senhora em casa, eu falei assim, esqueceu, né? E aí a mulher estava ali, também o caixa, meio tal, aí o caixa olhou. Falei, a mulher encheu o saco por causa dos 2 negócios e acabou deixando aqui. Chama ela lá, vai lá, chama ela lá que ela esqueceu. Aí saiu outra correndo e tal, de repente ela voltou. Escuta essa aqui. Aí ela voltou. Falou assim,
E aí, voltou ela já saiu com os negócios na mão, né? Ela voltou de novo com os negócios na mão e falou assim, ué, mas você não encontrou ela? Não, encontrei. E o que você está fazendo com sua mão? Não, ela falou para mim que ela só queria um mesmo. Pois é, é essa sociedade que nós estamos vivendo, gente. É isso. Perdemos o descontrole por besteira, não sabemos nem o que queremos. Às vezes saímos só para distrair a mente, tão perturbação que ela está. Queremos buscar uma discussão com alguém só para aliviar as nossas tensões. E deixamos desta forma de ser agente de paz na vida dessas pessoas, porque foi para isso que nós somos chamados. Quarto ponto. Como não ressuscitar o velho homem dentro de nós? Constantemente buscarmos sermos semelhantes a Cristo na expressão do amor. Capítulo 5, verso 1 e 2, ele arremata todo esse assunto, dizendo para que nós devemos ser imitadores de Deus. Éfeso era uma cidade rica, influente, e por ser rica, influente, uma mistura de um monte de coisa, ela também era marcada por práticas pagãs, imoralidade sexual, idolatria e tantas outras coisas. Ela era composta por convertidos do judaísmo e convertidos do paganismo. Então, alguns queriam trazer essas velhas práticas e o apóstolo Paulo estava trabalhando para que eles precisem mudar os seus comportamentos, mudar as suas ações, mudar a forma de pensar. Ele os chama agora para andar em amor, assim como Cristo, cuja vida e sacrifício eram um exemplo perfeito de entrega e amor altruísta. Que amor é esse? Um amor que não espera nada em troca. Não é algo que eu faço para receber. É algo que eu faço porque eu já recebi. Eu não estendo a mão, não ajudo um morador de rua, um pedinte, ou seja lá qual for a situação, para que ele possa me dar algo em troca. Não, eu faço isso porque Deus me amou primeiro. E eu estou apenas reverberando, desaguando esse amor e essa graça ao meu semelhante. Hoje, um simples ato de amor faz com que as pessoas olhem e observem diferente você. De tanta frieza que nós estamos vivendo, hoje, aquele que cede o lugar no banco, já é um ato fora da curva do tamanho do mundo. Nossa, eu não acredito, ele vai deixar eu sentar? Agora precisamos sermos a imagem e a semelhança de Cristo. O que vivemos hoje não está muito distante de Éfeso, quando estava em seu apogeu. Se passearmos um pouco pelos nossos canais de TV, ainda mais agora com a questão da TV aberta, meu Deus, a santidade vai pelo ralo. Se pararmos em uma banca de jornal que ainda existe, e aqui eu já revelo que não sou tão novo, o que vemos lá também não agrada a Deus. As conversas nos meios de transportes não edificam em nada. As antigas rodas de amigos já não são lugares onde nós devemos frequentar. Porque agora eu tenho um compromisso. O compromisso de brilhar e ser luz aonde quer que eu esteja. Para que as pessoas consigam ver em mim, ainda que sem palavras, mas nas minhas ações, uma nova criatura. Uma pessoa transformada por Jesus. E isso começa com viver uma vida de amor, assim como Cristo amou e se entregou por nós. O convite do cristianismo é amar. É viver nesta
plenitude da graça, de transbordar em amor em direção ao próximo. É ajudar o caído. É estender a mão para quem um dia te pisoteou. É conseguir olhar nos olhos das pessoas e dizer que em Cristo Jesus o perdão está liberado. E eu te amo. É conseguir conviver com diferenças, tentando imprimir nestas pessoas também uma nova identidade. Uma identidade que traz paz e não mais angústia. Uma nova realidade que traz luz e não escuridão. E assim eu concluo essa mensagem com alguns conselhos de sabedoria. Mas antes eu quero dizer que eu não sei se vocês notaram, mas em todos os pontos eu usei e grifei a palavra constantemente. Fiz de forma proposital, porque o que vai fazer, meus queridos, o velho homem permanecer no seu estado de inércia é a sua vida constante com Deus. É isso que vai fazer com que diariamente ele não se manifeste. É a constância. Não adianta um dia você ler um livro inteiro da Bíblia, e aqui eu não estou falando o livro de Filemão e nem de Tito, passar 4 horas de joelhos, participar de cultos na igreja, atividades, e o resto da semana se dedicar aos prazeres do velho homem. Não adianta, meus irmãos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que nós precisamos é não dar brecha para o diabo, como ele traz no versículo 27. Otimize seu tempo, meu irmão. E em todo este tempo, que você esteja conectado com Deus, em espírito de oração e em espírito de santidade. É isso que vai fazer uma grande diferença na sua progressão de fé. É isso que vai fazer com que, muitas vezes, porque isso também é inevitável, mas vai ajudar bastante, vai fazer com que a sua fé não oscile em meio a tantas tribulações, angústias e situações adversas que nós somos acometidos. Às vezes é nosso pecado, às vezes não tem nada a ver conosco, às vezes tem a ver com Ele, com o que Ele tem para nós. É a constância que vai desenvolver uma maior intimidade com Deus. Não é a quantidade das coisas que faz, e sim a constância destes atos. E como eu disse, tem conselhos de sabedoria que eu extraio desse texto. No lugar da mentira, a verdade. Alex, mas se eu contar a verdade, vai trazer algumas situações indelicadas. Pois é, meu irmão, mas é a verdade. Busque em oração formas, busque conselheiros de como falar, mas não omita a verdade e não viva na mentira. Não viva mais na mentira. No lugar da promiscuidade, autocontrole. Você tem ferramentas suficientes e necessárias, e eu garanto para você, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você também, que se entregou para Jesus. Ele dá a condição de você sucumbir com essa vontade da carne e satisfazer a vontade do Espírito.
no lugar da vingança, o perdão. No lugar da raiva, a paz. E no lugar da inimizade, amor. São esses os conselhos da sabedoria que eu finalizo esta mensagem. E eu gostaria que você aí no seu lugar fechasse os teus olhos. Que você colocasse uma das mãos em seu coração. Se você estiver com um familiar próximo, você pode abraçar junto dele aí neste momento. E sabe, meus irmãos, quando eu fui convidado para trazer esta mensagem, meu coração se encheu de alegria, claro, óbvio. Fui chamado para esse negócio. Mas o Espírito Santo me trouxe muito forte na minha memória de quem eu era. E da onde Ele me tirou quando eu tinha meus 29 anos. E hoje eu desfruto de algo que eu jamais, na minha mente do mundo, acreditava que ia viver. Portanto, se você nesta noite, ainda com os seus olhos fechados e a mão no teu coração, se você entendeu que é hora de uma significativa mudança em sua vida, e você deseja assim de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento fazer um compromisso sério de mudança com Deus, eu convido você a levantar uma de suas mãos. Amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar, amém, pode baixar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós estávamos em trevas, ó Deus, e o seu olhar de misericórdia, ó Deus, nos alcançou. E agora nós estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração, nos esforçando para aprender mais de ti, para viver e firmar um compromisso com a tua palavra, um compromisso com a verdade, ó Deus, para que nós não venhamos a ser como nós éramos antes, Senhor, para que nós sejamos totalmente renovados e cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, para transformar desta forma também a sociedade onde o Senhor tem me colocado. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe de uma forma especial no coração de todos que me ouvem nesta noite. Porque, Senhor, eu bem sei o que o Senhor fez na minha vida, Pai. E é com muita alegria, ó Deus, que eu testemunho do milagre, ó Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus, nosso Pai, e a graça tão maravilhosa do seu Filho Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje, durante esta semana e para todos sempre. Amém, amém e amém.